Salve, salve! Este é o canal da Escola de Diplomacia Periférica, um canal sobre diplomacia pública e também sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata. Aliás, nós estamos nessa série do zero até a aprovação. Nós estamos no bloco da estratégia. Aliás, deixa eu até aproveitar a oportunidade para explicar para você como nós montamos o nosso percurso para chegar até a aprovação. Nós separamos o nosso treinamento em 3 blocos. O bloco, eu sempre escrevo aqui na descrição, né? O bloco da estratégia, o bloco do conteúdo e o bloco da forma. Então, até o 10º vídeo, mais ou menos, 11º, nós vamos conversar sobre estratégia. Nós vamos organizar o nosso modo de trabalho e aplicar as técnicas adequadas para aumentar e potencializar o seu melhor e o nosso rendimento. Então, a gente está pensando na melhor estratégia para acumular pontos no CACD. Esse é o nosso objetivo, somar o maior número de pontos possível. Pensando nisso, 10, 11 vídeos. Vamos passar depois para a fase dos conteúdos. E aí, dos conteúdos propriamente ditos que são demandados no concurso, baseado naturalmente no edital anterior, mas também com o pragmatismo que esse canal preza, nós vamos dialogar já com a orientação do novo Ministério das Relações Exteriores. Sim, nós temos uma nova orientação da política externa e o fato dessa mudança do governo federal ter sido razoável, nós vamos acompanhar a orientação dessas mudanças, tudo bem? Lembrando que essa é uma série que dialoga com a banca examinadora. E parte da banca, convenhamos, já está instituída quando se estabelece uma nova política externa para o país. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar ali do 11º até o vídeo 80, 90 no máximo, com conteúdos. Você vê que é grande parte, porque nós vamos até o vídeo 100, né? Grande parte da nossa preparação, ela se refere às leituras, beleza? Lá no finalzinho, mais ou menos quando saiu o nosso edital, então do vídeo 85, mais ou menos por ali, até o último vídeo, o 100º, nós vamos falar sobre forma. O que a gente vai esperar para inaugurar a fase da forma? O edital. O edital ele inaugura para a gente o marco do início do diálogo sobre a forma. Eu desconfio que a gente vai estar ali pelo vídeo 80. Pode ser um pouco mais para frente, vídeo 83, 85, pode ser também um pouco mais para trás, vídeo 78, 77, não se percam nesses números. Saibam apenas que nós vamos começar com a estratégia, vamos ter um bloco longo sobre conteúdo e vamos, assim que o edital abrir, inaugurar o nosso diálogo sobre a forma. Tudo bem? Hoje o vídeo é sobre uma técnica apurada, ou melhor, se você preferir, uma técnica avançada do Pomodoro. Se você se lembra, no vídeo 4, 2, 3 vídeos atrás, nós conversamos sobre o Pomodoro. Fizemos um vídeo sobre isso, gerou até inclusive alguns comentários, e eu achei que já pudéssemos conversar sobre um passo além, um pulo do gato para o Pomodoro. O que você acha? Porque afinal de contas, é uma das técnicas das mais recomendadas para quem estuda para concurso, por uma série de benefícios, e mais do que isso, ela te ajuda a manter o foco no que você precisa aprender. Parece bom, né? Muito bem, então hoje, agora mesmo, a gente vai falar sobre como é que a gente pode avançar na técnica do Pomodoro. Para quem não viu o vídeo sobre o Pomodoro, se eu não me engano é o vídeo 4 ou o vídeo 3, eu recomendo fortemente que você o faça, tá? Aliás, como é uma série contínua, do zero até a aprovação, eu recomendo que você comece no vídeo absolutamente zero, passe para o vídeo 1, passe ao 2, ao 3, ao 4, ao 5, ao 6 e assim sucessivamente. E tome nota também, porque algumas orientações vão servir mais para você, outras orientações vão servir mais para outros candidatos. Então vai tomando nota e vai fazendo os seus ajustes da preparação. É importantíssimo que você
faça ajustes na sua preparação. É a proposta da melhoria contínua, tudo bem? Hoje melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. Alguém já me disse assim, não, César, é hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Não, dê o seu melhor hoje. Dê o seu melhor agora, entendeu? E tome nota para saber quais são os ajustes que você precisa fazer. Vamos lá. Dito isso, técnica avançada de Pomodoro. Eu comentei no vídeo anterior que era preciso que você separasse um tempo, estipulei ali entre 25 e 30 minutos, e intercalasse esses tempos com uma fase de descanso de 5 minutos. Lembra? Então, nós escolhemos uma bibliografia, deixa eu retomar aqui, eu nem lembro qual era o livro, mas vou retomar um outro livro aqui, só para poder exemplificar. História Administrativa do Itamaraty. Esse livro, até me permita já o comentário, esse livro é um livro de fonte primária, são vários documentos desde da nossa independência, documentos internos do Itamaraty. Ele não orienta muito a política externa, mas ele nos contextualiza em relação à burocracia do Ministério, que era o Ministério de Negócios Estrangeiros, passou a ser o Ministério das Relações Exteriores, e falam também sobre as gestões dos nossos chanceleres. Como é um livro de fonte primária, é preciso saber estudá-lo. Não é, porque se você for reparar na forma como a banca examinadora pergunta as questões, ela não está necessariamente querendo saber dos documentos. Então, existe uma técnica também para ler determinados tipos de livro. Esse livro é um livro importante, é um livro recente, aliás, se não me engano é de 2008, não é nem tão recente. Ele termina em 2008. É uma publicação, se não me engano, 2010. Agora, o mais importante é como é que você vai extrair os nomes, as datas e os fatos daqui. Sacou? Desse tipo de livro de fonte primária, você vai extrair nomes, datas e fatos. Agora, como é que você vai fazer o Pomodoro desse livro? Por que é uma técnica avançada? Vocês se lembram, nós falamos, separa aí 25, 30 minutos e 5 de descanso. Muito bem. Uma das nossas inscritas no canal comentou que 25 minutos é muito pouco. E aí ela vê que ela começa a entrar no gás da leitura e já tem que parar porque deu os 25 minutos. Eu respondi a ela que ela poderia, se fosse o caso de se sentir mais confortável, levar o Pomodoro a 30 minutos, a 35 minutos. Mas eu acho que mais importante que isso, e aí a informação que é o nosso pulo do gato, para quem é inscrito no canal, eu acho que a informação pode ser melhor complementada se você se lembrar que a bateria de Pomodoro, não estou falando da série, estou falando agora de uma bateria, são 3 séries de Pomodoro. Então repara, 25, 5 de descanso. 25, 5 de descanso. 25, 15 de descanso. Tudo bem? 25, 5, 25, 5, 25, 15. Fizemos uma bateria de um livro. Então nós vamos ler 25 minutos desse livro, nesse caso específico, fonte primária, então nós vamos tirar nomes, datas e fatos durante 25 minutos. Essa é a nossa tarefa. Retirar, no caso desse livro, tá, gente? Tarefa do Pomodoro. Retirar nomes, datas e fatos em 25 minutos. Aí nós vamos descansar 5 minutos. Quando nós retornarmos, voltarmos do descanso, novamente, o mesmo livro, a mesma tarefa. Nome, datas e fatos deste livro. Vamos ao descanso de 5 minutos. Quando voltarmos para a terceira série dessa bateria, 25 minutos, nome, datas e fatos. Nosso caderno, anotadinho, nosso computador, você também pode usar o computador para anotar. Prefiro o caderno, tá bom? Porque você vai treinando e vai automatizando a sua letra. Então, olha o que nós fizemos. Uma bateria de 3 séries de Pomodoro no mesmo livro. Então, se você acha que, eventualmente, acha que 25 minutos é pouco, lembre que você tem mais, 2 séries dentro dessa bateria. Aí você chega nos 15 minutos e descansa. Aí você vai, como você tem um tempo maior, você vai comer alguma coisa, você vai tomar um café, você pode até eventualmente aumentar o número, sei lá,
para 30 minutos, 35 minutos e aproveitar para almoçar. O que você acha? Pode ser bem interessante, né? Agora, quando você voltar dessa série, aí nós vamos mudar aqui alguma coisa. Deixa eu pegar aqui para você ver. Aqui, vou pegar esse livro aqui que eu acho que é uma forma interessante de comentar. Esse livro não é bibliografia do concurso. Deixa eu ver se eu tenho uma bibliografia mais fácil aqui. E aí eu... Só um segundo. Não vou nem editar esse vídeo, viu, gente? Só segura aí. Pronto. Então eu fiz lá os meus 15 minutos. Passaram 2. Mas eu fiz lá os meus 15 minutos e estou voltando para uma outra bateria do Pomodoro, do mesmo dia. Trouxe um outro livro, uma outra bibliografia. Esse sim é uma bibliografia do concurso, saiu em 2015. Desde 2014 me parece que, pelo menos a primeira fase do concurso já contempla esse livro, sabe? Antigamente a gente lia muito Brasil Nação, História do Brasil Nação, e aí nós passamos para o livro da Lila Schurz. Esse é o que a gente pode chamar de livro básico de história do Brasil, tá? E aí, nesse caso, qual é a série do Pomodoro? Lembrando, são 3 séries nessa bateria. Aqui, novamente, a banca examinadora é, inclusive, a mesma que essa banca examinadora. A gente está estudando aqui, ó, História do Brasil e HPEB, tudo bem? Mesma banca. É claro que quando a gente for ver terceira fase do concurso, a gente vai perceber que até mesmo as questões da banca examinadora, elas variam de professor para professor. Então, até o estilo de um professor a gente vai precisar conhecer e assumir na hora de dialogar com ele. Mas vamos lá, segunda série da nossa bateria. Pegamos um livro de História do Brasil, não mais de HPEB, e o que nós vamos buscar nele? Bem, César, esse livro é para qual fase? Esse livro aqui é para TPS. Sendo para TPS, as informações que nós vamos extrair daqui são as informações exigidas no TPS. Esse livro vai te ajudar pouco para a terceira fase. Vai ser importante, mas é pouco. Há quem diga que esse livro pode ser para a terceira fase. Eu acho que não. Mas, enfim, você pode tirar suas conclusões. Certamente nós concordamos que ele sirva para o TPS, tá bom? Aqui, a abordagem do TPS não é a banca da terceira fase do concurso. Então, enquanto nós buscávamos aqui nomes, datas e fatos, aqui nós vamos buscar consensos. Consensos aceitos por quem? Porque a historiografia, né? Consensos do CESP. É quase que uma historiografia cespiana. CESP, Sebrasp, né? Agora o nome. É aqui que nós vamos buscar. César, mas que história é essa do CESP? Pois é, esse é o ponto. Daí a importância de nós fazermos questões de concursos anteriores. Porque ali, sobretudo em história, em direito também, ali está expressa uma certa historiografia no caso de história e uma certa jurisprudência no caso de direito. Então nós vamos a esse livro buscar as questões do CESP. É exatamente esse o pulo do gato. O que nós vamos fazer nessa segunda bateria, nesse tipo de livro, é buscar as questões do CESP. Vem cá. Se você fosse o examinador do CESP, conhecendo inclusive já a sua trajetória das provas anteriores, como você elaboraria as questões da primeira fase? Esse é o exercício desse livro. Você vai tirar questões de primeira fase daqui. Você vai construir, em última instância, seus simulados de revisão. Tudo bem? Então você vai ler naturalmente o livro, lá nos 25 minutos, vai descansar 5, vai voltar para esse livro mais 25 minutos, vai descansar 5, vai voltar para esse livro mais 25 minutos, e aí vai descansar 15 minutos. Tudo bem? Lembrando,
Nesse livro, o que você está buscando? Questões CESP. Nessa primeira bateria, o que você está buscando? Nomes, datas e fatos. Tudo bem? E aí você vai descansar 15 minutos para voltar à terceira bateria do dia. Tudo bem? E aí a terceira bateria, deixa eu trazer mais um livro. Vamos lá. Me permita fazer o descanso, já volto. Não vou nem editar, segura aí. Muito bem, nossa terceira bateria do dia. Voltamos para fazer mais 3 séries de Pomodoro. 25-5, 25-5, 25-5. Eu trouxe aleatoriamente uma revista para vocês conhecerem e terem contato com ela. Essa revista é uma revista britânica sobre economia e sobre política internacional, mas é mais sobre economia. Ela chama The Economist. Quem já estuda para o concurso tem uma certa familiaridade com esse material. Ele vai para a nossa terceira série. Há várias formas de estudar The Economist. E ler não é estudar, bem lembrado. Aliás, essa capa tá genial, né? De quando é essa capa, gente? 2017. Olha a capa. Handle with Stream Care. Você não sabe se o nosso amigo norte-coreano tá dando tchau, se tá dando bye-bye, se tá dando um hello, né? A gente não sabe, realmente não sabe. E a The Economist costuma realmente ser feliz nas capas que elas produzem. Eu, particularmente, gosto muito. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer na terceira série da nossa bateria? Aliás, na primeira, segunda, terceira série da nossa terceira bateria. Bem lembrado. Aqui a gente primeiro precisa identificar qual é a banca a que nós estamos nos dirigindo. Se você decidir que vai estudar inglês, então neste material você vai buscar vocabulário. E aí eu recomendo que você associe este material, dá licença, com este material. Tudo bem? Então, o estudo de inglês ele envolve conteúdo, textos atualizados e uma linguagem própria da primeira fase do concurso, com um material acessório que é o dictionary. Um dicionário de preferência interessante, um dicionário robusto e de preferência inglês, tá bom? Então, revista e dicionário. O que você vai realizar nessas 3 séries para encerrar o seu dia, se você for fazer só 3 séries? Tem gente que faz uma bateria maior, tá bom? Mas vamos lá. Terceira série. Aliás, primeira série da terceira bateria. Eita, esse negócio de série, de bateria, né? Mas é fácil você saber. Cada disciplina, cada material é uma bateria. Pronto. Agora, dentro da bateria, tem 3 séries de Pomodoro. Simples. Aqui, no caso, eu identifiquei que a minha banca examinadora será a banca de inglês da primeira fase. Lembra, eu poderia usar esse mesmo material para PI, para economia, mas nesse caso a gente vai estudar inglês. Até porque inglês é uma matéria de habilidade ou de competência? De habilidade, exatamente. Sendo de habilidade, o que nos exige? O uso da língua. Muito bem. Então é exatamente isso que vai ser cobrado para você, tanto na terceira fase como na primeira fase também. As questões de TPS, de inglês, elas realmente tiram do candidato a capacidade do candidato dialogar com o texto, conhecer a sutileza do texto, conhecer a flexibilidade que o texto pode dar em relação aos sentidos que ele pode provocar no leitor. Então é esse exercício que nós vamos fazer.
Então a minha sugestão é que você escolha um texto da revista, naturalmente você vai ter 25 minutos, então você pode escolher aqui o texto da seção de Europa do Erdogan. E aqui você vai identificar umas frases, não precisa ser, é um estudo de inglês, não é um estudo de PI, cuidado. Você vai identificar algumas frases, algumas estruturas de inglês, vai separar no seu caderno e vai, na segunda série, ou seja, na segunda parte dos 25 minutos, você vai ao dicionário. Então vamos lá. Primeira série. Peguei o texto do Erdogan, separei algumas frases, alguns vocabulários, algumas estruturas, alguns idiomas que são desconhecidos da minha parte. E desconhecidos que eu digo não é que eu nunca tenha visto, provavelmente a gente já vai ter visto, até por conta à medida que você vai ganhando experiência, você vai ficando familiar com o texto. Mas se eu tenho condições de aplicar e eventualmente de usar e de identificar na prova, exige uma acurácia mais trabalhada. Então você vai identificar as expressões, os vocabulários que te apetecem, digamos assim, que estão mais próximos do que se pode exigir na banca de primeira fase. Feito isso, 25 minutos, tudo bem? Vai descansar os 5 minutos. Quando você voltar para a segunda série dessa nossa terceira bateria, você vai vir ao dicionário. E aí sim, no dicionário, você vai estudar e explicar os usos e as alternativas daquelas expressões que você selecionou. Você vai ter 25 minutos para fazer isso, tudo bem? Consulta, identifica, explica no caderno mais ou menos o uso e aí vai descansar os 5 minutos. Na volta, olha só, sua última série da sua terceira bateria. O que você vai fazer? Você vai usar aquilo que você aprendeu. E aí você vai construir parágrafos, porque você vai associar a preparação da primeira fase, que você fez nas primeiras 2 séries. Olha só, você leu o texto do Erdogan, você brincou com esse texto, e brincadeira é uma palavra bem bacana para esse caso, você brincou com as expressões da The Economist e cotejou ali com o dicionário, elaborou esse material no caderno e agora, nessa sua terceira série da terceira bateria, você vai construir parágrafos. Exatamente. Você vai construir parágrafos no seu caderno que utilize, olha só, que utilize essas novas estruturas. Você vai trabalhar com a habilidade. Tudo bem? Vamos retomar o que a gente conversou hoje? Rapidão? Olha só. César, você começou falando da primeira série da primeira bateria. Aqui, nome, datas e fatos. 5 minutos de descanso. Nome, datas e fatos. 5 minutos de descanso. Nomes, datas e fatos. 15 minutos de descanso. Tudo bem? César, segunda série, aliás, primeira série da segunda bateria. Questões do CESF, você é o examinador agora, hein? Questões do CESF. 25 minutos, descansa 5 minutos. 25 minutos, você é o examinador de História do Brasil do CESF. Descansa 5 minutos. 25 minutos, descansa 15 minutos. Tudo bem? Terceira bateria. Primeira série da terceira bateria. Inglês. Muito bem, nós vamos recolher as expressões, os vocabulários, as expressões idiomáticas que nos apetecem e que seriam passíveis de serem cobradas na terceira fase. Você tem 25 minutos. Descansa 5 minutos. Na sua volta, vamos estudar essas expressões que você selecionou durante 25 minutos. E aí você vai cotejar com o dicionário. E vai descansar 5 minutos. Tudo bem? E aí na nossa terceira série da terceira bateria, você vai, escrever. Você vai usar a língua que você está aprendendo. É uma disciplina de habilidade. Repara, enquanto na primeira bateria nós nos valemos de uma disciplina de competência, ou seja, buscamos nomes, datas e fatos para uma prova de história do Brasil. Na segunda bateria, nós também lidamos com competência, agora um pouco mais
pragmaticamente, porque de alguma forma nós estamos retirando questões para fazer de história do Brasil, né? E na terceira bateria nós lidamos com uma disciplina de habilidades. Então é importante que nós nos relacionemos com o texto, mas que nós também exercitemos o nosso cabedal de conhecimentos linguísticos. É isso que nós fizemos. Primeira bateria foi História do Brasil, ou História da Política Externa Brasileira, que está dentro de História do Brasil, né? Segunda bateria foi História do Brasil para a primeira fase, não foi para a terceira, foi para a primeira fase. E terceira bateria, nós estudamos inglês. A inglês, sim, nós usamos as duas primeiras séries para a primeira fase, e a terceira série da bateria nós fizemos compositions, pequenos drops de composition para poder usar as línguas que a gente, as estruturas que nós aprendemos nas duas primeiras séries dessa bateria. E aí, o que você achou das 3 baterias do Pomodoro, que é o pulo do gato em relação ao vídeo anterior? Nós estamos montando uma estrutura de 3 baterias e cada bateria tem 3 séries, beleza? Acho que dá para ficar nos 25 minutos, né? Se quiser ir para 30, bacana. Se quiser ir para 35, bacana. Mas não vai muito além disso, tá? Porque se você somar 25, 5, 25, 5, 25, 15, você vai voltar. 25, 5, 25, 5, 25, 15. Depois você vai voltar de novo, 25, 5, 25, 5. E aí a última série da última bateria você fecha com chave de ouro, tá bom? É isso. Técnicas de Pomodoro avançadas. Vejo você no próximo vídeo. Até mais, bons estudos, firmes e fortes!